Olá, meu irmão, que a paz esteja dentro do teu coração. Você crê em profecia, meu irmão, minha irmã? A maioria dos evangélicos e católicos também, eles creem em profecia, né? Gostam de saber o futuro. Mas é impressionante como muitos creem tanto nas profecias, principalmente as bíblicas, que passam anos a fio estudando as profecias, principalmente em Daniel. E aí vão para Apocalipse, buscando saber o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Veio uma pessoa, existia uma pessoa aqui na Terra, e o nome dele era Jesus. Quer dizer, tem muita gente que contesta, dizem que Jesus é um nome que a Igreja Romana inventou, e que ele se chamava Josué. E outros dizem que é impossível se chamar Josué, porque no idioma deles não existia a letra J. Então, há tantas. Mas nós, né, meus irmãos e irmãs, independente de se o nome era esse ou não, nós conhecemos como Jesus. Então, vamos falar, para que todos entendam. Esse homem, ele se dizia ser o Verbo, aquele que se fez carne para nos trazer a palavra. O Filho unigênito, a ele se atribui muitos milagres, prodígios e um novo testamento, um novo concerto com o homem, para que ele pudesse se aproximar de Deus e não da religiosidade, para que o homem pudesse elevar sua mente a Deus, conversar com Deus e sair das práticas ritualísticas da religiosidade. Esse é Jesus. E aqueles que creram em Jesus, aceitam ele como o Messias, o Cristo, né, o Salvador. E ele falava assim: não estejais ansiosos com os dias de amanhã. E nós aprendemos com Cristo, com Jesus, que o dia de amanhã pertence ao amanhã. E que Deus é soberano para escrever o dia de amanhã e determinar o dia de amanhã segundo aquilo que é observado pelo próprio Deus que esteja acontecendo aqui na Terra. Mas parece, meu irmão, minha irmã, que o homem ele prefere ignorar as palavras de Jesus, esta que diz: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. O dia do Senhor, ninguém, nem o próprio Filho sabe. E ele fala sobre ele fala sobre quando será esse dia, mas principalmente, ele diz: o homem sabe prever quando vem a chuva, quando. Então, deixa que as coisas vão mostrar que está chegando esse dia, né? Não esteja preocupado, não esteja aflito, mas viva o hoje. Mas o homem, meu irmão, minha irmã, ao invés de procurar aprender como viver o hoje, ensinar como viver o hoje, não, ele gasta horas e horas se preocupando com as profecias. As profecias de Daniel, as profecias apocalípticas, e chegaram à conclusão até que tem uma data, eles conseguiram uma data, 2026. Dizem que em 2026 tudo vai estar no auge. A guerra, o apocalipse e talvez até o prenúncio da vinda do Senhor. Mas, sabe, meu irmão, minha irmã, o importante seria, assim, extremamente benéfico e proveitoso
se todos estivessem buscando entender como viver hoje, através dos ensinos de Jesus, através da boa parte que pode se tirar da Bíblia, saindo da idolatria, saindo das práticas litúrgicas da religiosidade, que não levam a nada. São apenas enfado que são colocados. É aquilo que Jesus falou. Esses homens que não entram no reino do céu e impedem que o povo entre, colocam fardos enormes sobre as costas das pessoas, fardos esses que eles mesmos não podem carregar. Mas, hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero falar com vocês, aproveitando que nós estamos aqui no clima de uma grande guerra que se aproxima, todas as nações se movimentando de uma forma ou outra, uns dizendo que vão, daqui a pouco dizem que não vão, uns criando uma coragem que não tem, daqui a pouco mostra a covardia que tem, há uma bagunça. Mas os interesses econômicos que movem esse homem carnal, né, falam sempre mais alto. Eu estava conversando com uma irmã de São Paulo, e com essa irmã, de repente, assim, eu senti de dizer para ela, quando eu falo eu senti, é porque eu creio que o Espírito do Senhor que está em nós, ele se faz presente e nos leva a um entendimento, assim, às vezes momentâneo, do que é certo. Porque se o Senhor, pelo Espírito Santo, não nos guiar no caminho, o que será de nós? Seremos ovelhas indo para lugares errados e sendo devorado pelos lobos, por todo tipo de predador. Mas não. O Senhor não nos deixou órfãos, não nos abandonou, não vai nos abandonar. Tão somente haja em nós sinceridade nos propósitos. Somos imperfeitos. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, o Evangelho, a palavra, serve para mostrar a verdade para nós, para escancarar um espelho, sem nada para embaçar ele, assim, para que a gente possa olhar para esse espelho e ver as nossas misérias, aonde nós estamos, no mundo pecaminoso que nós vivemos. Por quê? Por que pecaminoso? Porque aqui nesse mundo é permitido ao homem escolher os seus caminhos. E os homens que decidem tudo, formadores de opinião, que têm toda a mídia nas suas mãos, podres, fétidas, ele tem todas as suas mídias, porque as pessoas que geralmente estão na mídia são pessoas que adoram o dinheiro. Adoram. Então, são pessoas que elas se entendem. E essas pessoas que comandam o mundo e que trabalham para esses comandantes, elas escolheram o caminho do mal e do pecado. Meu irmão, minha irmã, eu tenho que te dizer, o mundo atual, ele cheira pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são criancinhas diante do que está acontecendo na Terra. Meu irmão, minha irmã, eu sei de coisas que estão acontecendo e que os líderes mundiais fazem e estão fazendo. São tamanhas atrocidades, tamanha sujeira, tamanha maldade, que se eu começar a falar nessa rede social que a gente fala, o vídeo seria censurado imediatamente. Mas se eu estivesse falando para 50 mil pessoas num estádio,
Todas as pessoas que ali estivessem, se fossem pessoas do bem, iriam sair de lá deprimidas, uma tristeza de alma, uma desesperança. Isso, claro, se eu falasse tudo o que está acontecendo nesse momento no mundo. Mas, meu irmão, eu não vou falar isso. Eu não vou colocar mais um fardo nas suas costas. Mas a verdade tem que ser mostrada em relação a nós. Porque eles escolheram os maus caminhos, o caminho do erro, do pecado, da podridão, do culto satânico, do culto ao mal, do culto ao dinheiro. Mas, meu irmão, minha irmã, eu falo para você que escolheu o caminho do bem. E para entrar nele, não foi colocado, imposto uma condição a você. Olha, você tem que ser perfeito, você tem que ser santo, você tem que ser de uma pureza. Não, meu irmão, minha irmã. Jesus disse: eu não vim para os perfeitos. Não foi esse que Jesus veio buscar. Jesus veio buscar a mim, a você, meu irmão, minha irmã, a todos nós que escolhemos andar no caminho do Senhor. É o leproso, é quem estava na prostituição, quem estava no erro daqui, dali, de lá. E o Senhor falou: venham, venham todos. Venham todos vós que precisam ser limpos, porque em mim foi dado o poder, no céu e na terra, para limpá-los, para revesti-los, para que vocês possam verdadeiramente se aproximar de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da religião, uma religação do homem para com Deus. Mas o homem, guiado pela sua vaidade e pela influência demoníaca, ele criou a religiosidade. Então, todas essas igrejas são fruto da religiosidade criada por homem, movidos pelo espírito do mal. Mas, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo vem para mostrar que nós somos, sim, somos fracos, despreparados, sem condição nenhuma de estar na presença de Deus. Não temos méritos. Não há em nós nenhum mérito. Ah, eu sou melhor. Ah, eu sou bonzinho. Ah, eu não faço isso. Ah, eu não faço aquilo. Meu irmão, minha irmã, nós tropeçamos o tempo todo. Erramos em palavras. Erramos em pensamento. Mas o Espírito Santo, ele nos mostra: olha, você errou aqui. Olha, você tropeçou ali. Olha, porque o Espírito Santo nos traz a consciência do erro, para que haja em nós o arrependimento. E através do arrependimento, sabe, meu irmão, minha irmã, o arrependimento sincero é o sabão que Jesus Cristo usa para limpar as nossas vestes. Nada pode ficar diante de um arrependimento sincero. Para que haja o arrependimento sincero, tem que haver a consciência, o entendimento, a compreensão dos nossos erros, do que é que está fazendo com que a gente erre. O que é verdadeiramente errado e é certo, é o Espírito Santo que nos mostra. Mas, meu irmão e irmã, nós vamos falar agora sobre as coisas que estão acontecendo. Vamos falar também a respeito de um alemão. Um homem que viveu a sua vida na Alemanha, numa cidade que tem o nome de Freilassing. Freilassing. O nome dele é
Alois Airmayer. É um nome alemão. Alois Airmayer. Ele nasceu em 1894 e faleceu em 1959. Ou seja, morreu aos 65 anos, né? Então, aqui diz que ele foi um cristão simples. Durante a vida dele, ele ajudava a polícia a descobrir os criminosos, porque ele adquiriu algum poder assim sobrenatural, uma sensibilidade, podemos dizer assim. Ele adquiriu uma sensibilidade sobrenatural, porque não era natural. Natural são todos os homens, mas era sobrenatural porque ultrapassava, né, o que era normal. Ele ajudava a polícia a descobrir criminosos, ajudava no diagnóstico de doença, porque na época deles, nem a polícia contava com todos os recursos, né, de hoje, e nem a medicina, né? Não tinha todos os equipamentos, os exames laboratoriais. Então, precisava da ajuda desse senhor, desse alemão. E ele respondia com acerto. As pessoas comuns, e é interessante dizer, sem cobrar nada. Ele não cobrava um tostão para usar esse poder, né, esse dom que ele recebeu. Ele estava no tempo da Primeira Guerra Mundial, e as pessoas buscavam ele desesperada para saber se seus parentes estavam vivos, se estavam mortos, se iam voltar. E ele respondia com um acerto assim, era impressionante. Sabe, meu irmão, minha irmã, teve gente que por inveja uma vez acusou ele de ser um charlatão, e ele foi levado ao tribunal. Conta um jornalista da época que no momento que ele estava julgando, o juiz riu dele e falou: se você realmente tem poderes de evidência ou coisas parecidas, né, prova. Diz que ele olhou assim para o juiz e falou: olha, nesse exato momento a tua esposa está na sua casa vestindo um lindo vestido vermelho e conversando com um estranho. O juiz, naquele momento, mandou que funcionários do tribunal fossem imediatamente na casa dele averiguar. E quando chegaram lá, encontraram o cenário. A esposa estava realmente com um vestido vermelho bonito e conversando com um senhor que estava aprisionado durante muitos anos por causa da guerra e tinha sido libertado. E procurou a casa desse juiz. Ele era um estranho, talvez, para a esposa, mas não era para o juiz. E ali o juiz falou: diante dos fatos, esse tribunal não tem o que condenar. Ele não é um charlatão. Mas essa é a história dele. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, é sobre uma previsão muito interessante que tem a ver com a Terceira Guerra Mundial. Eu vou ler aqui para os meus irmãos, vou tentar fazer uma leitura que se possa entender do que é essa profecia. Lembrando que isso foi feito lá entre 1894 e 1959, ou seja, lá na Primeira Guerra Mundial. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tem que levar a mente para aquela época que não se conhecia muitas coisas. Ele diz assim: profetizou sobre a Terceira Guerra Mundial, que, segundo ele, começaria logo depois do assassinato de um líder famoso, importante, em qualquer lugar perto dos países árabes.
quanto à guerra, ele dizia: uma nova guerra no Oriente Médio começa. De repente, grandes forças navais são posicionadas de uma forma hostil no Mediterrâneo. A situação é tensa. Aí um terceiro assassinato acontece. Então a guerra começa. Segundo a previsão dele, parece que vai haver 3 assassinatos aí muito importantes. E aí a terceira guerra começa. Imediatamente a vingança chega ao longo das grandes águas. O dragão amarelo invade o Alasca e o Canadá ao mesmo tempo. Dragão amarelo, meu irmão, minha irmã, eu creio que é uma referência à China, né? Aí ele fala pombos brancos, que deve ser uma referência a aviões. Que aviões, eles vão voar e vão soltar uma linha, né? Dá para mentalizar assim, aquela linha que se faz no ar assim, quando um avião está pulverizando alguma coisa. Mas parece que esses aviões vão pulverizar um pó amarelo sobre uma cidade, né? Quando cai esse pó amarelo, ele diz: tudo estará morto. Nenhuma árvore, nenhum mato, nenhum rebanho, nenhuma grama, tudo se torna seco e preto. As casas continuam a existir. Os prédios, né, continuam intactos. Eu não sei o que é isso, diz ele. Não sei dizer. Mas é uma longa linha. Aquilo que estiver sobre esta linha morre. Ou seja, aquela linha de pó amarelo. Tudo que estiver debaixo daquela linha vai morrer. Os aviões deixam cair um pó amarelo entre o Mar Negro e o Mar Norte. Em seguida, uma faixa mortal é criada, tão larga como a metade da Baviera. Nesta zona, a grama não pode mais crescer, os humanos viverão sozinhos. Aí ele diz: o ataque russo é ininterrupto. Parece que a Rússia vai estar atacando de forma ininterrupta, né? Aqui os pilotos lançam também suas caixas pretas. Elas não explodem, mas antes dela tocar no solo, espalha uma fumaça ou uma poeira amarela esverdeada. Por um ano, nenhum organismo poderá entrar nesta área. Caso contrário, será exposto ao elevado perigo mortal. Esse homem está prevendo uma guerra biológica, né, meus irmãos? Estas caixas são satânicas. Quando explodem um pó ou fumaça amarela esverdeada, levanta. Tudo que entra em contato com isto morre, seja humano, animal ou vegetal. Os humanos se tornam bem pretos e a carne cai dos seus ossos, de tão forte que é o veneno. Um único avião que vem do leste lança alguma coisa no mar. Então as águas se levantam tão altas como uma torre e caem. Tudo é inundado. Há um terremoto e o sul da Inglaterra é engolido pelas águas. 3 grandes cidades serão arruinadas. Uma será destruída pelas águas, a segunda é localizada em um ponto tão elevado no mar que você pode ver somente a torre da igreja, e a terceira afundando. Uma parte da Inglaterra desaparece quando a coisa que o piloto deixa cair no mar. Em seguida, as águas levantam, crescendo tão alto como uma torre, e caem. É isso que é e eu não sei. As cidades costeiras estão fortemente ameaçadas pelas águas. O mar está muito agitado, as ondas são tão grandes como uma casa. Ela borbulha como se estivesse fervendo no fundo. Ilhas desaparecem
e o clima muda. Uma parte da ilha orgulhosa afunda quando a coisa cai no mar. A coisa que o piloto deixou cair. Está se dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, que o avião vai jogar uma bomba no mar, uma coisa tão poderosa, que quando ela afundar, ela vai explodir e vai criar verdadeiros tsunamis, ondas tão altas que vai colocar a Inglaterra debaixo d'água. Só os topos mais altos, os pontos mais altos, ficarão fora da água. Então, as cidades costeiras ali vão sucumbir ao mar. E aqui ele fala sobre Paris. A cidade com torre de ferro se torna a vítima do próprio povo. Nós já lemos isso numa outra profecia. Uma espécie de uma guerra civil. Eles colocam fogo em tudo. A revolução é violenta. As ilhas costeiras são invadidas pelas águas, porque as águas estarão muito violentas. Vejo grandes buracos no mar, que fecham quando as enormes ondas voltam. A cidade bonita do Mar Azul quase afunda completamente no mar, na sujeira e na areia, que são ejetadas pelo mar. Vejo 3 cidades afundando no sul e no norte e no oeste. A cidade grande, com alta torre de ferro, é colocada em fogo, mas são os próprios habitantes da cidade que fizeram isso, não aqueles que vieram do Oriente. E a cidade é arrasada. Isso estou vendo claramente. Parece que a França vai ter problemas sérios aí também, segundo as previsões, a profecia desse senhor. E na Itália a situação está agitada também. Eles matam muitas pessoas e o Papa foge. Muitos religiosos serão mortos, muitas igrejas destruídas. Depois da vitória, um imperador é coroado pelo Papa que fugiu. Diz aqui, as leis que trazem morte às crianças são inválidas após a limpeza. Haverá paz, um bom tempo. Aí fala que o Papa, que teve que fugir pelas águas por um longo período, volta. Aí, quando as flores florescerem nas campinas, ele voltará e lamentará seus irmãos assassinados. Mas aí vem a profecia para a Rússia. Na Rússia começa uma revolução e uma guerra civil. Os corpos são tantos que não é possível removê-los mais da estrada. Vão voltar a acreditar em Deus. Os maiores dentre os líderes do partido se suicidam e no sangue os grandes culpados serão lavados. Vejo uma massa vermelha misturada com os rostos amarelos. Aqui ele está vendo a junção do exército vermelho, que é o russo, com o exército chinês, que são os amarelos. É um conflito geral. É uma horrível mortandade. Então eles cantam o canto da Páscoa e queimam velas em frente a imagens sacras, pela oração da cristandade. E a besta do inferno morre. Além disso, os jovens acreditam novamente na igreja. Aí ele termina a profecia aqui, dizendo: haverá escuridão durante a guerra. Então cairá granizo com raios e trovões, e um terremoto sacudirá a terra. Então não saiam de casa. Não haverá mais luz, e a não ser as velas. A corrente elétrica será interrompida. Quem respirar com força a poeira ficará com câimbras e morrerá. Pelo que ele diz aqui, quando o céu estiver totalmente preto por causa da guerra, das explosões, as pessoas vão estar andando de máscara, né? Porque se respirar forte, vai morrer.
Não abram a janela, diz ele, pendurem papel preto na janela. Toda a água exposta ficará envenenada. Quer dizer, os rios, lagos, e todo alimento exposto que não tiver enlatado também será contaminado. Também todo alimento em vidro ou em copos, eles serão afetados. Porque o vidro não os protegerá. Lá fora haverá a morte pelo pó. Muitas pessoas morrerão. Após 72 horas, tudo passará. Então, está se dizendo aqui que será um pó durante 3 dias. Mas após 72 horas, né? Aí tudo vai passar. Mas digo mais uma vez, não saiam, não olhe para fora da janela, deixa que ardam as velas, então orem. À noite morrerão mais pessoas do que as 2 guerras mundiais. Ele está dizendo que, juntando a Primeira Guerra a uma Segunda Guerra, nesse dia dessa Terceira Guerra Mundial, com essas bombas biológicas, vai morrer mais gente do que as 2 guerras. Bom, meu irmão, minha irmã, isso aí é uma profecia da Terceira Guerra. Eu estava vendo aí outras profecias, já postei aqui 4 vídeos atrás aí, uma outra profecia, que fala exatamente coisas muito próximas e parecidas a isso aqui. Meu irmão, minha irmã, pessoas que estão aí tentando adivinhar, dizem que em 2026 isso vai estar acontecendo no auge. Segundo as profecias aí de Daniel, em 2026 é que vai chegar essas 72 horas que vai estar tudo acabando e vai começar a haver aí uma reestruturação. Mas se nós formos juntar todas as profecias, nós estamos no tempo. Parece que 2023 aí vai iniciar grandes coisas. Já estamos em 2022, já estamos em guerra. A notícia é guerra, guerra. A notícia é tão forte da guerra que até a pandemia deixou de ser falada. A coisa é muito séria. Mas o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu estou trazendo aqui mais uma profecia que é famosa, desse alemão, e o histórico dele é de uma pessoa que não errava nas suas, como eu vou dizer, visões, tudo isso é bíblico, né? Visões, profecias, né? Ele não errava, não. E tudo indica que é agora. Mas, meu irmão, minha irmã, por que eu estou trazendo isso aqui? É só para mostrar que profecias existem. E muitos estão aprisionados nisso e vão ter que viver isso. Não tem como fugir, vão morrer. Mas, como eu estava dizendo no início do vídeo, aquele que escolheu os bons caminhos, aquele que tem o Espírito Santo a guiar, esteja atento, porque o Espírito Santo nos guiará naquilo que nós temos que fazer nesse dia, o que nós temos que fazer, aonde nós temos que ficar, que tipo de alimento nós devemos armazenar e como. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, há tempos atrás, quando viria um tempo de fome, já estava acontecendo um tempo de fome que ia durar muito tempo. E aí Deus mandou o profeta Elias procurar uma viúva. Nós sabemos que em tempos aos mistérios de Deus, nós sabemos que em tempos de fome, os primeiros a sentir a fome são os pobres.
aqueles que pouco têm. Porque o alimento fica muito caro, muito caro. Mas os ricos têm dinheiro, têm joias, têm coisas para trocar. Então demora muito para os ricos sentirem a fome. E os pobres não, tem pouco, não tem nada. E uma viúva, a viúva e o órfão, eram os primeiros a passar fome. Eles praticamente já passavam fome se ninguém cuidasse deles. Mas Deus mandou Elias, para não perecer pela fome, mandou ele procurar uma viúva. Mas é assim, meu irmão. É nas coisas simples, né, que nós vemos os milagres de Deus. Aonde está o impossível, aonde não tem condição do homem. Aqueles que estão se preparando segundo a força do homem, estão construindo bunkers, verdadeiros abrigos, estão estocando alimento enlatado, água, e estão fazendo tudo segundo a sua condição e a sua força. Aí, meu irmão, minha irmã, é que nem eu, nós não temos condição. O máximo que eu queria era comprar um pouco de terra aí, uns 2 alqueires, para plantar, para parar de comer veneno. Plantar um milho, plantar um feijão, plantar um arroz, criar umas galinhas, uns porcos, e viver da grandeza de Deus na terra. Tentar achar umas sementes originais, as sementes de Deus. Não essas sementes transgênicas aí, que o homem meteu a mão para estragar. Mas tentar encontrar uma semente verdadeira, assim, que não precisa de muito adubo, não precisa de grandes coisas, porque a semente de Deus era uma semente forte. Agora tem uma semente fraca aí, que os homens meteram a mão, transgênica, precisa de adubação, precisa de veneno, precisa de tanta coisa, até dar um fruto fraco, com pouco nutriente. Vão mexer no que Deus fez. Mas, meu irmão, minha irmã, assim como Deus mandou Elias procurar a viúva, que já estava pronta para morrer, dizendo, só tem um punhadinho de farinha e quase nada de azeite, eu e meu filho, a viúva e o órfão, vamos comer o último pão e morrer. Mas aí, foi dali que Deus fez o milagre. Confia, meu irmão, minha irmã. Deus, pelo Espírito Santo, nos mostrará aquilo que nós devemos fazer. Eu estava preocupado, falei, o que eu vou fazer? Eu vou comprar bastante feijão e arroz e sacar, né? Mas aí eu fui estudar, falei, pô, eu nunca fiz isso. Eu vou estudar. Mas eu descobri que o feijão que dura é o feijão do agricultor, que ele bate assim com a palha e joga o feijão junto com palha assim no tonel, aí dura. O arroz que se guarda é o arroz ainda com casca. Aí você vai vendo, peraí, eu não tenho nada disso, não tenho nem onde comprar isso. Mas eu estou confiante aqui, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo vai nos guiar para aquilo que nós temos que fazer. Vamos só ficar atentos. Se você, meu irmão, minha irmã, escolheu o bom caminho, escolheu estar buscando a verdade, buscando estar não na religiosidade, nas práticas religiosas, mas na sinceridade do teu coração. Sabe, sempre com a tua mente voltada a Deus, sempre buscando, Senhor, cada dia me dá a condição de estar na tua presença. Não pela minha condição, que eu não tenho nenhuma. Não pelo meu mérito, que eu não tenho nenhum. Mas através da tua graça, que veio a nós através de Jesus Cristo. Senhor, a tua graça me basta para que eu possa estar na tua presença. Não pela minha condição ou mérito, mas pela tua graça. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas nesse pensamento de oração, esteja
sempre ligado no Senhor. É o que nos basta, meu irmão, minha irmã. Não estejais aflito. Aflito não. Sabedores do que está acontecendo. Porque nós não temos que enfiar nossa cabeça na terra. Nós estamos vendo tudo. Para que no momento certo o Espírito Santo nos guie. Vai para ali ou vai para lá. E não vai ser, vai para um bunker, vai para um porão, não. Vai ser assim, vai para a casa da viúva. Espere e verá. Meu irmão, minha irmã, fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.